Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Tá na Roda, na programação da Jovem Pan. Domingamos por aqui com todos aqueles debates que você já conhece. A gente vai falar sobre a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional. A situação não está fácil por lá ainda. Aquela polêmica envolvendo as câmeras corporais das polícias militares de todo o Brasil. Saiu uma diretriz do Ministério da Justiça que tem gerado muita polêmica. E o fim da saída temporária. O Congresso derrubou o veto do presidente da República e já temos um novo debate. Será que essa saída temporária vai continuar valendo para quem já estava preso ou só a partir de quem cometer crimes a partir de agora? Esses e muitos outros debates com aquele time que você já conhece, a roda mais polêmica do Brasil, que passo a apresentar para vocês hoje. Diego Tavares, Diogo da Luz, Ana Beatriz, Acácio Miranda, professora Priscila Silveira, nosso queridíssimo Alessandro Azzoni e Luiz Fernando Pacheco. Hoje uma roda bem maior do que estamos acostumados, porque há muitos debates por aqui. E a gente já começa com polêmica, hein? Em derrota para o atual governo, o Congresso Nacional manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro a um dispositivo da Lei de Segurança Nacional que previa a prisão de até 5 anos para o crime de disseminação de fake news. A Câmara manteve o veto por 317 votos a favor, 139 contrários e 4 abstenções. Outro ponto que também foi mantido o veto é a punição para quem impedir o livre e pacífico exercício de manifestação que, segundo o líder da minoria no Congresso, Flávio Bolsonaro, poderia inviabilizar o trabalho dos policiais e facilitar as invasões de terra. Vamos começando já com a questão dos vetos e o veto mais antigo lá que foi votado, o veto do presidente Bolsonaro, um veto lá de trás, Diegão, e que tratava a respeito das chamadas fake news. Como é que você viu o Congresso em relação a este veto em específico? Olha, Koba, boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas aqui da Roda e também a nossa audiência aqui da Jovem Pan News. Muito bom ter vocês com a gente. Koba, o primeiro ponto que me chama a atenção é que mesmo o governo tendo afetado uma grande parte do orçamento público para destinar como emendas parlamentares ao Congresso Nacional, mesmo o governo tendo loteado os ministérios, feito concessões de cargos, enfim, das próprias vagas de ministro, tem uma dificuldade tremenda em se articular para a votação dessas pautas. Era uma pauta do governo derrubar esse veto do ex-presidente Jair Bolsonaro e não conseguiram. E que bom que não conseguiram, porque é um tema muito denso. Você falar em punição por fake news, quando o próprio conceito de fake news ainda é algo tão abstrato, algo que não está trabalhado nem mesmo na doutrina do direito, nem mesmo entre os juristas, entre os magistrados que vão julgar as causas a respeito de fake news, existe um consenso sobre a definição do que é uma fake news. Então, de fato, fez por bem o Congresso em manter esse veto para que o tema possa ser discutido, para que se chegue a uma definição de fake news e não se puna a liberdade de expressão, não se puna a livre manifestação de pensamento sob pretexto de estar punindo algo que é mentira, porque o movimento que nós observamos hoje é que, infelizmente, toda crítica a um determinado segmento do governo é tratada como fake news, mesmo que fake news não seja. Então, muito bem que o Congresso manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô, Acácio Miranda, você sabe que essa é uma das críticas àquele texto inicialmente vetado, porque aparentemente haveria ali uma abrangência muito grande do que poderia ou não ser fake news. Quando a norma penal, aquela norma que estabelece o que é um crime ou não, deve ser objetiva, né? Deve ser um pouco mais clara a respeito das condutas, principalmente. Como é que você vê esse debate? A gente tem que olhar, Koba, por duas perspectivas. Primeiro, o Diego bem disse, há uma confusão, há uma abstração sobre o que seja fake news no nosso ordenamento jurídico. E o próprio Congresso, que deveria estabelecer esses critérios, ainda não foi capaz de fazê-lo. Em segundo lugar, e a Pri está aqui para confirmar isso, a legalidade penal exige que todas as normas penais sejam objetivas para nós evitarmos interpretações diferentes e principalmente para que haja uma certeza jurídica quanto à sua aplicação. E eu cito como exemplo o Código Eleitoral. Para quem não sabe, o Código Eleitoral criminalizou as fake news sob o ponto de vista eleitoral. E há uma confusão sobre a aplicação deste crime eleitoral exatamente por conta dessa abstração. Há juízes que dizem que determinada conduta é fake news, há juízes que dizem que a mesma
mesma conduta não é fake news e dois réus que cometeram os mesmos fatos acabam tendo tratamentos jurídicos diferentes, o que obviamente traz uma incerteza quanto ao que seja fake news e obviamente traz uma insegurança para as pessoas em geral. Priscila Silveira, que já foi provocada aqui, foi citada. Priscila, é importante fazer uma distinção aqui sobre a necessidade de se discutir a criminalização não de fake news. Este é um ponto. E o texto que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional, esse, teoricamente, aí nas palavras de muitos especialistas, como já disse o Acácio, o Diego, não atendia à objetividade que se espera de uma norma penal. Como é que você, como professora de Direito Penal, enxerga esse debate? Boa tarde, Koba. Boa tarde aos meus colegas de bancada. Boa tarde à nossa audiência. Já fui provocada e não tenho como me despir aqui, né, de explicar para a nossa audiência o que é essa questão da objetividade da norma. A gente tem princípios, sim, que regem a aplicação do direito penal e um deles, além da legalidade, de estar na lei, de ser feito pelo nosso Congresso, sim, né? A gente tem aí a Constituição que delimita isso. Nós também precisamos que as normas sejam taxativas. Não é? E como, aqui neste ponto concordo com o Diego, não havia no artigo 359-O, lá do Código Penal, que era então o artigo que foi vetado, a definição do que seria uma notícia falsa. Mas, preciso aqui explicar uma outra coisa. Esse artigo que foi vetado, que é crime, né, constitui lá no título do Código Penal que fala dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, ele fala de fake news, que é chamada de comunicação enganosa nas eleições. E aí entra, neste aspecto, como disse bem aqui o Acassinho, o quê? Um bis in idem. O que seria esse bis in idem para a nossa audiência entender, que eu acho que é importante que isso seja dito? Nós não podemos punir duas vezes pelo mesmo fato. Não estou dizendo que foi essa, né? Não foi esse o objetivo para o veto, mas um deles foi fundamentado nesse sentido, da gente não poder punir duas vezes pela mesma conduta. E aí, neste cenário, é urgente que nós, então, façamos uma definição legal, porque se a gente não define o que é fake news, a interpretação fica a modo do julgador. E já é difícil, porque o nosso Código Penal, diante de muitas ausências, por mais que deva ser taxativo, essas interpretações, cada um vai ter a sua interpretação em cada Código Penal, trazendo mais distanciamento na aplicação da norma, como a gente já vê. Meus amigos, eu quero acionar também agora o nosso outro especialista em Direito Penal, Luiz Fernando Pacheco, que apesar de aparentar ter 30 anos de idade, tem quase 30 de advocacia criminal. Ô Pachecão, explica pra gente a sua visão também a respeito disso, meu amigo. Boa tarde à nossa audiência, bom domingo a todos. Eu vejo a questão de maneira muito simples. Vamos parar com o anglicismo, vamos parar de falar inglês. Fake news é notícia falsa. É muito simples de se observar se uma notícia é verdadeira, se uma notícia é falsa. Na verdade, ao que me parece, é que esse Congresso, né, este Congresso, não tem interesse nenhum em criminalizar essa conduta nefasta, porque esses deputados são os maiores beneficiados das fake news. E aí, alguém discorda aqui? Já temos uma polêmica. Vai lá, Diogão. Pois é. Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aqui nesse domingo. Mas fake news, como bem disse, notícia falsa. Notícia falsa, podemos dizer também, é mentira. Arrumar um jeito mais suave de falar a palavra mentira, porque mentira soa muito pesado. Mas fato é que a maior mentira que eu já vi na política é dizer que para preservar a democracia é preciso restringir a liberdade de expressão. Isso é de uma incoerência sem tamanho. Se a gente olhar a democracia mais antiga dos tempos modernos, que é a do Reino Unido, desde a sua formação, as pessoas tinham o direito de subir num caixote lá no parque, ficou chamado, até conhecido como o Speaker Corner, o canto de falar, que as pessoas falavam o que quisessem, falavam mal do rei, da rainha, do príncipe, da princesa, falavam o que quisessem em favor ou contra. E assim que se forma a democracia. E quando uma pessoa fala algo ofensivo, está sujeita a um processo. Isso já está no nosso Código Penal. Se ela fala algo que provoque agressões, se ela incita agressões, também já está previsto como crime. Portanto, as pessoas têm o direito de se enganar. E a gente sabe muito bem que todos nós nos enganamos
pelo menos algumas vezes por dia. E se nós nos enganarmos falando para outros, isso será uma fake news, uma notícia falsa, uma mentira, chamem como quiser. Mas a liberdade de expressão tem que ser plena, lógico, com responsabilização pelas palavras ditas. Sim. Mas jamais pensar em censurar, em definir antes o que alguém possa ou não falar. Mesmo numa campanha eleitoral, quem falar o que não deve, deve pagar pelo que falou. Isso sim, mas tem que ter o pleno direito de fala, senão não é democracia. Falando em direito de fala, muitos pediram para falar aqui. Enquanto o Diogo se manifestava, nós vamos começar a partir da Aninha, que ainda não falou, inclusive. Muito obrigada, Koba. Bom domingo. Prazer estar aqui com a nossa audiência, com esses meus colegas maravilhosos. Eu estava um pouco me exaltando aqui com a fala do Diogo, porque eu acho que existe uma questão que me parece um pouco técnica na fala dele. Ninguém está dizendo que as pessoas não têm liberdade de expressão e de manifestação. O que se pretende coibir com a ideia de regularização das fake news, com o que eu concordo, embora eu também fosse favorável à manutenção do veto por conta das coisas que já foram ditas pelos meus colegas, diz respeito à propagação de fatos falsos, dados falsos. São elementos objetivos, como, por exemplo, quantidade de condenações de uma determinada pessoa, ou o percentual de redução de criminalidade, dados objetivos. Ninguém aqui, ou pelo menos essa é o que eu acredito que seja a verdadeira intenção em regulamentar essa questão das fake news, não para impedir que as pessoas opinem, que elas expressem livremente aquilo que elas pensam. Pode falar mal do rei, pode falar mal de quem quer que seja. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é a propagação de dados equivocados e falsos. E isso causa, sim, muito prejuízo à democracia. E isso é evidente no processo eleitoral. Porque pode manipular o eleitorado a uma determinada situação que não é real, que não ocorre. E isso sim é um atentado à democracia. E é isso que